sabia disso, ele fez essa aliança, fez esse pedido, e Davi fez essa promessa com ele. Bem, meus irmãos, o tempo passou, né? Saul e Jonas saiu com o exército de Israel para mais uma guerra. Só que nessa guerra, meus irmãos, o exército de Israel foi desbaratado, né? E estava perdendo a guerra. E quando Saul se viu ali sozinho, ele falou assim: eu que vou ficar aqui para poder ser pego pelos inimigos e torturado e morto, e pediu para o seu soldado: tira a minha vida. E o soldado disse: eu jamais farei isso, eu estou aqui para te proteger, vou tirar a sua vida. Então Saul pegou a sua espada, calçou ela no meio das pedras e se atirou em cima daquela espada, né, para tirar a sua vida. E o soldado, vendo que o rei havia ali tirado a sua vida, ele falou: eu aqui não vou ficar aqui para que os inimigos também me torturem e me matem. E assim também se matou e tirou a sua própria vida. Só que Saul não morreu logo em seguida, ele ficou ali agonizando, né? E se passava ali uma amalequita naquela hora, né? E ele pediu para uma amalequita e gritou: oh, vem aqui, os inimigos estão se aproximando, acaba o serviço aqui. E o amalequita chegou lá, jogou também o seu corpo em cima de Saul e terminou ali com a vida de Saul. Então chegou ali essa notícia lá no palácio real, né? Chegou lá, veio lá de Jezreel, lá chegou no palácio real. E quando chegou, meus irmãos, a pessoa que deu notícia: ó, salva-se quem puder, porque a família real, todos morreram, Israel perdeu a guerra e os inimigos estão vindo aí. Então todos fugiram. E tinha uma mulher que ela cuidava de uma criança, e essa criança tinha 5 anos, e ela, na intenção de pegar a criança, porque sabia que se ficasse ele ia ser morto pelo rei, que haveria de tomar ali a posse, e ela tenta então esconder essa criança. Só que nessa fuga, meus irmãos, ela deixa a criança cair, e a criança caindo, ela quebra os seus 2 pés. Então ela foge, leva essa criança. Imagine a situação daquela criança com os 2 pés quebrados ali. Então, meus queridos, aí passou-se tempo. Segundo os historiadores, segundo a própria palavra de Deus, diz que passou mais ou menos uns 20 anos a criança ficou escondida. E Saul agora, no seu reinado de paz, já havia vencido todos os inimigos, estava tudo uma maravilha. E então Davi se lembra dessas 2 promessas que ele havia feito. E ele então faz essa pergunta: há alguém da casa de Saul para que eu use de misericórdia? Volta para o capítulo 9 de 2 Samuel. E aí, meus irmãos, teve um que disse assim: sim, tem uma pessoa que sabe. E o verso diz assim, ó. O verso diz assim, o verso 2: havia um servo da casa de Saul, cujo nome era Ziba. Chamaram-no que viesse a Davi, e perguntou-lhe o rei: és tu Ziba? E respondeu: eu mesmo, teu servo. E disse-lhe o rei: não há ainda alguém da casa de Saul para que eu use da bondade, da graça de Deus para com ele? Então Ziba respondeu ao rei: ainda há um filho de Jonathan, aleijado de ambos os pés. Veja, meus irmãos, até um certo preconceito nessa fala de Ziba. Olha, tem sim, mas ele é aleijado dos pés, ele não vai combinar com esse palácio bonito, com esses mármores, com esses granitos, com essas cortinas, né? Ele não combina, ele não é uma pessoa adequada para ficar aqui. Eu não sei, meus irmãos, quando é que você caiu, quando é que você precisa de uma misericórdia de Deus, mas eu sei que Deus também tem algo maravilhoso para a sua vida. O rei Davi mandou chamar esse menino, e esse menino estava escondido, sabe aonde, meus? Lá na casa
de Marqui, filho de Amiel, lá em Lodebar, né? O que significa Lodebar? Não há uma versão, não há uma tradução da palavra, mas Debar significa lugar verdejante, lugar de paz, lugar, um paraíso. E Lodebar é totalmente ao contrário, uma terra deserta, sem pastagem. É um lugar, meus irmãos, quem ia para lá? Os fugitivos de guerra, os leprosos que não podiam ficar entre a sociedade, todos os párias da sociedade iam para Lodebar. Mas o rei mandou o seu soldado, esse soldado era Benaia, buscar então esse menino. E esse menino era Mefibosete. Diga para o seu irmão aí do lado: o rei mandou te chamar. Está ouvindo aí? Não importa onde você está, não importa qual é o deserto que você está passando, não importa qual a situação que você está enfrentando, mas o rei mandou você. Agora imagine, meus irmãos, aquele soldado Benaia, quando chega lá em Lodebar, talvez olhando para uma chopana, um casebre qualquer, e dá um grito: Mefibosete. E aí quem estava lá dentro falou assim: estão te chamando, e parece que é mensageiro do rei. Aí Mefibosete pensou: é agora que eu vou morrer. Ele estava esperando a morte, ele era da linhagem de Saul, ele sabia que todos da linhagem morriam, deveria ser morto, né, para não criar problema para o rei que estava reinando. É agora que eu vou morrer. E ele, com toda dificuldade, aleijado com 2 pés, sai para fora. E o soldado Benaia fala: o rei quer te ver. O rei quer te ver. Que maravilha, meus irmãos. Mas ele pensou consigo mesmo: não, o soldado não vai me matar, mas quem quer me matar é o rei. Quem quer me matar é pessoalmente, né? Ele quer me matar pessoalmente. E então, o que acontece? Tudo que foi feito aqui. Louvo a Deus por isso. Convido vocês a abrir a palavra de Deus também, assim como fez a pastora, em 2 Samuel, capítulo 9. Eita, Deus tremendo na terra. Aleluia. Aleluia, Pai. 2 Samuel, capítulo 9. Quem encontrou, diga amém. Amém. Então vamos lá. Diz assim a minha versão: disse Davi: resta ainda porventura alguém da casa de Saul para que eu use de bondade para com ele, ou por amor de Jonathan? Interessante isso. Para que nós possamos entender esta pergunta, é preciso entender o contexto desta história e também saber o momento a qual foi inserido esta pergunta. Estava tudo bem, Davi estava reinando, havia paz no seu reino. Então ele lembra de 2 promessas que ele havia feito: uma promessa para Jonathan e uma outra para Saul. A primeira promessa, ela está aqui em 1 Samuel, vira umas páginas, algumas páginas para trás, para frente, capítulo 20 de 1 Samuel, verso 14. Capítulo 20 de Samuel, verso 14. Só algumas páginas para trás. 1 Samuel agora, capítulo 20 e o verso 14 até o 17. Todos encontraram? Diga amém. Amém. Se eu então ainda viver, porventura não usará para comigo da bondade do Senhor, para que não morra? Essa palavra bondade dentro do texto, ela vem de uma palavra hebraica que significa resed. A palavra resed, ela pode ser traduzida tanto por bondade, como pode ser traduzido por graça. E aqui nesta versão ela foi traduzido por bondade.
E continuando o verso 15, ó. Nem tampouco cortará jamais da minha casa a tua recede, a tua bondade, a tua graça, nem ainda quando o Senhor desarraigar da terra todos os inimigos de Davi. Assim fez Jônatas aliança com a casa de Davi, dizendo: vingue o Senhor os inimigos de Davi. Jonatas fez jurar a Davi de novo pelo amor que lhes tinha, porque Jonatas o amava com todo o amor da sua alma. Não há uma história dentro da palavra de Deus de um amor tão forte como o amor de Jonatas para com Davi. Saul perseguiu Davi por muitos anos, mas sempre Jonatas ajudou a Davi a se livrar da morte pelo seu próprio pai. E Davi tinha um respeito muito grande e tinha essa amizade muito grande também com Jonatas. A segunda pergunta, ela está lá em 24, que é a segunda promessa que Davi fez a Saul. Capítulo 24, vira um pouquinho, capítulo 24, o verso 21, o verso 22. Antes da gente ler, meus irmãos, diz o texto, diz a história, que numa perseguição de Saul a Davi, Davi se esconde no fundo de uma caverna, estava lá eles e seus soldados. Então Saul teve vontade de usar o banheiro e ele então entra naquela caverna lá para fazer as suas necessidades fisiológicas. E quando os soldados de Davi, que estavam lá no fundo junto com Davi, viu o rei Saul ali, ele disse assim: olha, Deus te colocou nas suas mãos, por que você não vai lá agora e vinga a morte dele? E aí Davi falou: eu jamais tocarei no ungido do Senhor. Jamais tocarei no ungido do Senhor. Às vezes, né, irmãos, a gente quer falar mal com a liderança da igreja, a gente quer falar mal com uma pessoa, mas você não sabe quem está ali, foi Deus que colocou. E Davi tinha isso muito bem plantado dentro da sua mente, né? Falando sobre aí de se tocar no ungido do Senhor. Mas Davi, ele saiu devagarzinho, chegou até onde estava Saul e cortou um pedaço do manto ali de Saul. E quando ele saiu, que já estavam à distância, e Davi sai também, Davi grita: ô Jonatas! E quando Saul olha para trás, ele diz assim: Saul, por que você me persegue? Eu não faço mal, não quero mal nenhum para a sua vida, né? Por que você fica me perseguindo? Eu não passo de um cão morto, eu não passo de uma pulga, eu não quero o seu mal. E olha aqui, mostrou o pedaço do manto ali do rei Saul. E quando o rei Saul viu aquele manto, meus queridos, Saul chorou e disse assim: percebo, Davi, que não há pessoas mais retas, mais dignas do que você. Então faz uma promessa comigo. E aí então Davi fez a promessa para Saul. Verso 21 e verso 22 do capítulo 24. Portanto, jura-me, Senhor, que não eliminará a minha descendência, nem desfará o meu nome da casa de meu pai. Então jurou Davi a Saul, e este se foi para a sua casa. Porém, Davi e os seus homens subiram a um lugar seguro. E essa foi a segunda promessa. Por que foi feito esses pedidos? Porque eles sabiam que quando um rei ele aposta-se do reino, o que ele faz? Ele elimina toda a linhagem do rei anterior, para que não haja uma rebelião, para que não haja algum momento ali do seu reinado um atentado contra o rei. Então, para evitar, ele elimina todos, do trono até o trono do rei. É assim que Deus faz, meus queridos. Deus nos tira do deserto, Deus vai nos levar para a Nova Jerusalém. Da Nova Jerusalém nós vamos estar no trono de Deus, meus queridos. Se você pretende um dia estar na presença do nosso Deus, diante do trono de Deus, meus queridos, hoje você tem que usufruir da graça que Deus lhe oferece. Você tem que aceitar o perdão que Cristo morreu na cruz,
A coroa que ele usou não foi de ouro, foi de espinho, mas ele usou por sua causa. Ele deixou o lar real dele e voltou conforme disse o rei que cantou. E aquele garoto agora na presença do rei, só esperando uma espadada, o rei disse: é você, Mefibosete, é você, descendente do rei Saul, sou filho de Jonathan. Ele falou assim: olha, vou dizer uma coisa para você, tudo que era do seu pai vai ser restituído para você. Aleluia! Tudo que pertencia ao palácio real vai ser restituído para você. E você, Ziba, com seus 35 lá, e você que é meu servo, vai servir Mefibosete nas suas necessidades. Você vai cuidar das terras dele para ele. Mas tem uma coisa mais especial: o pão ele vai comer aqui na minha casa, na minha mesa. Aleluia! Meus irmãos, quem estava perdido, num lugar esquecido, num lugar abandonado, agora vai sentar na mesa do rei. Porque agora você não é mais servo, agora você é filho. Olha, meus queridos, nós estamos aqui como peregrinos e como servos, mas seremos filhos de Deus por toda a eternidade. É a promessa que Deus deixa dentro da sua palavra, meus queridos. E aí então, meus queridos, agora imagine você, o rei mandando preparar a mesa para que comesse o pão junto. Quem é que sentava na mesa do rei, meus queridos? Todos os filhos de Davi. Se eu não me engano, parece que eram 16 filhos que ele tinha. Chega o primeiro filho para sentar na mesa. Quem era o primeiro filho? Salomão, o homem mais sábio do mundo, meus queridos. A Bíblia diz que não houve e nem haverá uma pessoa tão sábio. É o que cuidava do escritório do pai. Sentava na mesa ali para comer do pão junto com Davi. E o segundo, meus queridos, Abisalão. Esse era o Miss Universo. A Bíblia diz que desde as plantas dos pés até a cabeça não tinha uma pessoa mais perfeita, mais bonita do que Abisalão. E vai mencionar, a Bíblia menciona todos eles. E também quem mais que sentava, meus queridos, na mesa do rei? Os valentes de Davi. Se eu não me engano, acho que era 37 valentes, meus queridos. Olha, teve um desses valentes que numa batalha junto com Davi, o exército foi desbaratinado e ele se viu sozinho no meio dos inimigos, meus queridos. Ele pegou uma espada, naquele dia ele matou 800 soldados, queridos. E quando chegou o pôr do sol, que a guerra tinha que ser interrompida, a espada nem caía da mão, havia entrado na sua carne. Esse era um dos valentes de Davi, esse que sentava na mesa de Davi. E tinha mais 3 também, meus queridos. Esses 3, um dia Davi falando: eu estou com uma sede, eu queria beber uma água, mas eu não queria essa água, eu queria a água lá do poço de Jerusalém. Parece que é uma água mais pura, tem um pH melhor, né? E eles, ouvindo isso, foram lá, né, buscar a água para o rei. Só que lá no poço de Jerusalém, estavam os amalequitas lá, né? Estavam lá os inimigos, né? Mas mesmo assim eles não temeram, foram lá e trouxeram da água e falou para o rei: está aqui a água que o senhor queria beber. Mas como vocês foram lá se está rodeado de inimigos? Quem não entrou na briga ficou por lá, mas quem entrou mas matou e pegou a água. Esses eram os valentes de Davi, né? Que valente é você? Que valente você se coloca como valente do rei neste mundo para pregar o evangelho? Devemos ser assim mesmo, tão destemido como esses homens. E era esse que sentavam na mesa do rei. E Davi pegou aquela água: eu não sou digno de beber essa água, né? Mas eu louvo a Deus pelos valentes que eu tenho. E despejou aquela água ali. Então todos estavam à mesa. Talvez, né, fazendo uma conjectura, alguém disse assim: já está na hora de começar, vamos pegar o pão. Aí o rei fala: não, ainda não, ainda falta um. E quando ele fala isso, meus queridos, aí se ouve o som de umas moletas entrando dentro do palácio. Perdão.
entrando dentro do palácio. E ela então, ali Mefibosete, com toda a dificuldade para caminhar em cima daquela muleta, ele chega, vai até a mesa, e ele com toda a dificuldade senta ali na mesa e fala para Davi: desculpe pelo atraso. E Davi fala: nós não teríamos começado a comer se você ainda não chegasse. Nós estávamos esperando. Você é meu filho. E quando aquele homem aleijado se senta na mesa, está tudo preparado, e o rei olha pela mesa, e pela mesa o rei não vê mais o que, meus queridos? O defeito daquele homem. Na mesa do Pai, você é perfeito. Na mesa do Pai, toda a sua imperfeição, ela desaparecerá. Você será perfeito diante de Deus. Deus vai te restaurar. Na mesa do Pai, meus queridos, não há problema algum. Na mesa do Pai, meus queridos, ninguém vai ver nada a seu respeito, porque você é uma pessoa assim como filho de Deus, como filho do Rei. Meus irmãos, é interessante que a Bíblia nos deixa bem claro que Deus está preparando um banquete, e que nós vamos sentar também na mesa do Rei, e nós vamos participar da mesa do Rei, e nós vamos estar lá, meus queridos, e lá nós vamos estar perfeito, porque todo o pecado já foi aniquilado, e não haverá mais condições de aniquilado, e não haverá mais condições de defeito sobre o ser humano que aceitou a Deus. Portanto, o convite de Deus hoje é: aceite o banquete da graça que é hoje, para que você possa participar do banquete celestial. E esse banquete da graça, meus queridos, ele é de graça mesmo, meus queridos. Você não merecia, mas Deus doou. Deus fez isso por você, morrendo na cruz do Calvário. Você tem o privilégio agora, meus queridos, de saborear esse banquete do reino já, meus queridos, para um dia você poder sentar na mesa do Cordeiro, estar lá com Ele para sempre, louvando a Deus de eternidade a eternidade. Não perca essa chance. Não sei se você está em Lodebar, mas se você estiver lá, pode vir, porque o Rei mandou te chamar para sentar na mesa junto com Ele. E Ele quer fazer você perfeito como perfeito Ele é. Que Deus possa abençoar nessa noite você, e que isto fique no seu coração, e o Rei está todo dia te chamando. Assim como Nefi, você caiu no palácio e quebrou as suas pernas. Os nossos pais, Adão e Eva, caíram lá, e Deus perguntou: aonde você está? Deus está sempre procurando por nós. Deus está sempre nos chamando. Deus está sempre mandando nos buscar. Que o Espírito Santo de Deus atraia você pelo poder da palavra de Deus, e nunca endureça o seu coração para Deus, porque Deus tem um banquete, Deus tem uma festa. Deus quer você participando no reino do céu com Ele. O céu não terá graça nenhuma se você não estiver lá. Então Deus deseja que você esteja lá, em nome de Jesus. Eu quero desejar para você nesta noite.